Boa noite a todos. Hoje, dia 30 de agosto de 2021, começamos nossa 33ª live da série Diálogos sobre a Mentalidade Conservadora, que tem como base o livro A Mentalidade Conservadora, de Russell Kirk, publicado pela Realizações. Nossa live de hoje terá como tema o despertar do conservadorismo no Brasil, parte 2. E como convidado temos meu querido amigo Cier Rodrigues, que já está aqui. Vamos ver se ele entra agora. Eu mandei já o convite para ele, vamos ver se ele aceita. E nessa parte 2 dessa live, Despertar do Conservadorismo, o Cier vai trabalhar as bases liberais do conservadorismo no Brasil. Nós começamos essa discussão com a live do Marcos Pereira, demos continuidade na parte 1, com Rafael Nogueira falando sobre os Visconde de Cairu, mas também sobre outros autores, estadistas, como José Bonifácio. E agora temos aqui o Cier. Cier, boa noite, muito bem-vindo. Um brinde para você e para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Estou perto. Boa noite, mestre. É um grande prazer estar aqui nessa live, poder dividir contigo esse conhecimento conservador de bases liberais. É importante nesse contexto em que vivemos. E, bom, nos falamos recentemente. A última live que fizemos foi ano passado, quando eu ainda era candidato a vereador de Jaboatão, aqui. E, bom, vamos lá, vamos trabalhar, vai ser interessante essa noite de hoje, um brinde. E como dizem as escrituras, quer comais, quer bebais, tudo fazei para a glória de Deus. Sim, a primeira coisa, como de costume, a pergunta que eu faço sempre a todos os convidados dessa série aqui de live é que o convidado se apresente. Então, quem é Cier Rodrigues? Qual é a tua formação acadêmica? Qual é a tua atuação profissional? Como você chegou às ideias liberais e conservadoras? Bem, Cier Rodrigues, esse homem de nome estranho, cujo nome tem várias pronúncias, não é? Cier, Sayer, até mesmo CCAA, como eu fui chamado já. É um cristão casado com Marina há 16 anos, pai de 3 filhos, o terceiro se encontra no ventre. Eu costumo dizer que ele já nasceu, ele só vai dar as caras daqui a alguns meses, não é? Para mostrar que a vida começa na fecundação. Cier Rodrigues, formado em Ciências Contábeis, formado também em Teologia, me especializei em Escola Austríaca de Economia pelo Instituto Mises, em parceria com a Uniítalo. Atualmente faço uma pós-graduação em Teologia também, já fiz um MBA em Finanças. O meu trabalho é com auditoria, administração financeira, compliance. Cier Rodrigues entrou nesse mundo, nesse fabuloso mundo do conservadorismo, do liberalismo, a partir de 2013. Eu, como cristão, eu me incomodava absurdamente ao ver alguns amigos flertando com certas ideologias, tá? E eu pensava o seguinte: bom, não há compatibilidade entre ser cristão e ser adepto de, por exemplo, do socialismo ou do comunismo. Tem algo errado, tá?
o cristão pode até ser socialista, mas ele está pecando. Então, a minha tese era essa. E aí, eu, incomodado com isso, eu formei um grupo, ainda no seminário teológico, eu formei um grupo chamado Arena de Debate. E a ideia era debater justamente as ideologias, fazendo críticas em relação a elas. E aí organizei, de fato, fui membro fundador desse grupo e atuamos a partir de 2014 com o nosso primeiro evento e fizemos vários eventos aqui em Pernambuco, na Paraíba, no interior de Pernambuco, em livrarias, igrejas. E a gente começou a abrir a mente das pessoas, no sentido de mostrar para elas quão nocivo é flertar com essas ideologias, quando você diz ser cristão. Então, eu me vi, desde já, como um conservador. Por quê? Porque eu partia, Alex, daquela premissa de que, para mim, a realidade ela se sobrepujava às ideias. Os fatos se sobrepujavam às ideias. Então, ou seja, naquela época eu já me encontrei como um conservador, que é uma premissa conservadora, é colocar essa realidade acima das ideias. Então, a partir daí, eu fui começando a estudar, me envolver mais com conservadorismo, e aí foi quando eu conheci o Mises, conheci o Hayek, e acabei fazendo a minha pós-graduação em Escola Austríaca de Economia. Hoje até me intitulo um liberal de matriz conservadora, ou um conservador de bases liberais, é como me defino. Excelente. Cir, você, pernambucano, o grande estado de Pernambuco, que tem uma longeva tradição de autores de base liberal. Temos, logo no início, o liberal exaltado, o democratista Frei Caneca. Encontramos o maior, talvez, pensador liberal conservador brasileiro da época do Império e início da República, Joaquim Nabuco, e talvez o maior sociólogo brasileiro, antropólogo, pensador social, Gilberto Freire. Então é uma responsabilidade grande ter você aqui hoje representando um Estado que nos legou toda essa base. E eu queria fazer para você já, citei aqui, eu dei um passeio, falei de liberalismo exaltado no começo do Império, falei de um liberalismo de base mais conservadora, com Joaquim Nabuco, um conservadorismo mais sociológico, mais culturalista, mais regionalista, com Gilberto Freire. Mas antes de adentrar nesse surgimento do liberalismo no Brasil, conservadorismo e de suas diferentes vertentes, eu queria ouvir uma opinião como um entusiasta das ideias liberais, das ideias conservadoras, de uma pessoa que não só no teórico, mas na atuação prática, você que foi candidato a vereador do Jaboatão, você que trabalha na área empresarial, então você que está atuando na política, nas igrejas, na academia e no mundo empresarial. Você está conseguindo os 4 grandes espectros. Então, na tua visão de um homem que consegue ter essa visão de diferentes pontos de vista, eu queria que você falasse um pouco do teu entendimento do liberalismo e do conservadorismo no Império Brasileiro, podendo até estender um pouco a discussão para os nossos dias, mas eu acho que a gente pode guardar isso, a atualidade, mais para o final. Pois bem, Alex, é interessante tudo isso que você comentou, até porque eu, quando me candidatei, inclusive, a vereador de Jaboatão, e quando decidi
dar aula em faculdades foi justamente pensando em como levar essas ideias conservadoras, né, de bases liberais, para esses lugares tão carentes, né, onde só praticamente escutamos uma só voz. E aí era necessário, de fato, levar a esses ambientes, eu também chamo de sucursais do inferno na Terra, sabe? Era necessário levar justamente esse liberalismo conservador de Burke, né, de Edmund Burke, que foi introduzido no nosso país, né, pelo José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, autor de obras orientadas pela doutrina política do conservadorismo e que abraçava também teorias econômicas liberais. Inclusive, o Visconde de Cairu foi ele que apresentou ao futuro monarca Dom João VI justamente as vantagens de abrir os portos às nações amigas, que acabou culminando naquela Carta Régia lá de 24 de janeiro, tá? De 1808. E aí o seguinte, Visconde de Cairu, a ideia dele era formar a consciência das elites brasileiras visando o seguinte, era preciso frear a disseminação daquelas ideias revolucionárias, né, que encontrava eco justamente no iluminismo francês, e oferecer uma alternativa moderada, não é? Então, que encontrava, inclusive, eco no iluminismo britânico. E aí esses ideais do liberalismo conservador influenciaram as elites políticas do período tanto joanino quanto do primeiro reinado, tendo constituído aí uma força moderada que, por um lado, se opunha aos defensores do liberalismo radical, né, aquele democratismo francês rousseauiano, e também se opunha, por outro lado, aos seguidores de uma postura reacionária de matriz ibérica. E aí a gente entra, Alex, naquele período regencial, a partir de 1831, e aí nós temos ali aqueles partidos, né? Inclusive o senhor já citou na noite de hoje. Aí você tem o Partido Restaurador, que eram os caramurus, não é? Que abraçavam, defendiam o regresso de Dom Pedro I ao trono, defendia o centralismo administrativo. Aí tinha também o Partido Liberal Moderado, conhecido como Chimango, né, que era reformista, defendia o regime monárquico, a redução da centralização do Estado. Tinha aquele partido que o senhor comentou hoje, que é o Partido Liberal Exaltado, também chamado de Farroupilha ou Jurujuba, não é isso? Que defendia aquele conflito armado no sentido de federalizar e democratizar a sociedade. E aí o que acontece? Aconteceu algo interessante nesse período, porque aquilo que acabava unindo, aliás, aquilo que acabava diferenciando o Partido Restaurador e o Partido Liberal Moderado, que era Dom Pedro I, né? Aí Dom Pedro I morre. E aí o que acontece? Aí os dois se abraçam, os dois partidos se abraçam, o Restaurador e o Liberal Moderado. E aí é quando Antônio Paim, né? Antônio Paim, ele diz algo brilhante. Aqui nesse livro aqui, não é? História do liberalismo brasileiro. Então, o mestre Antônio Paim vai dizer o seguinte, abre aspas, o processo de constituição dos partidos políticos compreende o isolamento dos radicais, os moderados é que se fracionariam em conservadores e liberais. Fecha aspas. Então, um ambiente muito propício. E aí nós entramos aí, depois, mais à frente, entramos no reinado de Dom Pedro II, onde o conservadorismo, de fato, teve maior influência na política brasileira devido à consolidação do sistema de representação, né, com aquelas salutares disputas
entre o Partido Conservador, os Saquaremas, e o Partido Liberal, os Luzias, não é? E aí, até o próprio Paim, ele vai dizer assim, é a partir daí que nós vamos ter, é um momento sui generis da nossa história. É praticamente meio século de estabilidade política e liberdade plena. É o que o Paim fala. Né? E aí tem a história do Partido Conservador, que foi fundado pelo mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, que antes era do Partido Liberal Exaltado, né? E na regência ele fez uma migração. Ele foi para o Partido Liberal Moderado. Né? Aí o discípulo dele, de Bernardo Pereira de Vasconcelos, Paulino José Soares de Souza, o Visconde do Uruguai, né? Apareceu também. Apareceu aí na jogada. E ele, junto com Silvestre Pinheiro Ferreira, que nós vamos, né, abordar mais à frente nessa live, né, eles influenciaram bastante esse ambiente político com o liberalismo doutrinário pela adesão dos ideais de constitucionalismo, do livre debate público, do governo representativo, não é? Então, para terminar essa primeira questão, nós tínhamos aí um duelo, né, entre a unidade, a monarquia, o governo, a autoridade ou a ordem, como já dizia Christian Lynch, né, de um lado, versus a pluralidade, a democracia, a sociedade, a liberdade ou o progresso do outro lado. Então, essa alternância no poder entre conservadores e liberais pôde estabelecer o progresso dentro da ordem. Cia, sem palavras, acima de tudo, orgulho imenso de ter sido teu professor em 2 cadeiras da pós e ver esse teu crescimento intelectual, essa tua honestidade, essa busca pelo conhecimento, pela verdade. E é interessante que você conseguiu dar um panorama fundamental, se voltando muito à visão do meu finado mentor, o professor Antônio Paim, citando aqui meu querido amigo Christian Lynch, que vai ser um dos convidados dessa série de lives aqui. E você já, de certo modo, mostrou uma certa sequência. Você falou da visão ampla da teoria dos diversos tipos de liberalismo, dos diversos tipos de conservadorismo, que foi uma discussão que eu tive há 15 dias com meu querido amigo Marcos Doeira. Você voltou à importância do Cairu, que foi um tema debatido na última live com o grande Rafael Nogueira, e você já aventou aqui a live, as 2 próximas, a do teu colega de curso, Otávio Ferreira Piakoski, que vai falar principalmente pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos, e da tua colega Ana Flávia Granzotto, que vai falar mais sobre o Uruguai. Só que você passou já uma base mostrando que esses conservadores do Império, primeiro, eles não são posições fixas. Historicamente, eles mudam. O Bernardo Pereira, que foi um liberal exaltado, se torna um moderado e depois o fundador do conservadorismo. E essa grande importância da monarquia, a salvaguarda desse poder monárquico como um meio de garantir um equilíbrio entre ordem e liberdade. É algo que o Christian Lynch sempre gosta de falar muito. Ordem sem autoritarismo, liberdade sem anarquia. É isso que os conservadores do Império estão buscando. Então, nessa linha, e aí eu acho importante retomar a questão da fundação desse liberalismo. O papel, eu falei aqui antes,
Frei Caneca, da tua terra, uma figura que eu discordo muito. A base russoniana é muito forte, só que essa base russoniana também esteve presente em alguns conservadores. Nós não podemos, ao fazer ciência política, tratar como se fosse time de futebol. Eu tiro quem eu não gosto. A ciência política ela surge desse debate. E é interessante notar que, muitas vezes, a nossa geração atual de liberais acha que o grande debate um liberalismo e uma visão, digamos, proto-socialista, seria um debate entre Locke e Rousseau. No entanto, na prática brasileira, como o nosso liberalismo ele é, acima de tudo, histórico e não teórico, não é uma visão abstrata, não é uma ideologia, mas uma resposta prática a problemas concretos da realidade, o debate aqui se dá, de um lado, Rousseau, a fonte desse liberalismo mais exaltado, esse liberalismo revolucionário, esse democratismo, que é a palavra correta, e muitas vezes há um erro de entendimento de alguns conservadores, em especiais católicos, quando as encíclicas papais condenam o liberalismo. O que eles estão condenando não é a visão moderada de um John Locke, de um Benjamin Constant, de um Edmund Burke, mas a visão radical de um Rousseau. Então, esse é um ponto. Só que o debate no Brasil ele não está se voltando entre Rousseau e Locke. Locke é algo do passado, algo distante. Os nossos liberais, os nossos conservadores se voltaram para dois autores principais. Benjamin Constant, de um lado, que é o autor mais lido por Dom Pedro I e pelos criadores da Constituição do Império, e Edmund Burke, do outro lado. Burke ele é referência do Visconde de Cairu, do Bernardo Pereira de Vasconcelos, do Visconde de Uruguai, do Joaquim Nabuco e até mesmo do Rui Barbosa. Só que não adentrando esses autores que vão ser tema de nossas lives, eu queria que você falasse então um pouco mais dessa figura do Frei Caneca, mas também um publicista, esse sim muito lockeano, mas também ligado a Milton, a Constant, que é o Hipólito da Costa, que é um autor também que traz a discussão do espaço público, a importância da imprensa livre para a formação da consciência das elites. Esse surgimento, Alex, do liberalismo brasileiro e as suas vertentes, eu acho importante também destacar, até um pouco antes, a influência do Marquês de Pombal e as reformas pombalinas, não é? É o Sebastião de Carvalho e Melo. Então, ele tinha aquela ideia cientificista, né? E ela apostou na criação, inclusive, de uma elite cientificista, reformou o exército, aboliu o monopólio dos jesuítas em relação ao ensino, criou companhias estatais de comércio, ainda aplicava tortura como expediente, não é? Então, assim, era um cara que apostava na modernização, mas essa modernização do Marquês de Pombal não compreendia necessariamente a reforma das instituições políticas, né, a de se convir. E ele aderiu ao mercantilismo, né, que admitia a riqueza sob a posse do Estado, tá? E aí entra em questão o Conde de Linhares, que é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, afilhado de batismo do Marquês de Pombal, não é? E ele elabora um plano vasto de desenvolvimento para o Brasil, incluindo aí também a questão siderúrgica. Mas qual o legado que Pombal deixa, Marquês de Pombal deixa para o liberalismo? Eu vejo que é o gatilho.
É o gatilho nos despertando para a modernidade, tá? E ele deixa para as gerações subsequentes a tarefa hercúlea justamente de completar essa modernidade com a organização das instituições do sistema representativo. E aí vem a questão da Revolução Liberal do Porto, em 1820. Antes disso, nós tivemos a experiência inglesa da Revolução Gloriosa, lá no século XVII, a Revolução Americana, a Revolução Francesa depois. Então, a gente tem aí um mix de fatores, de importantes gatilhos para o estabelecimento de bases liberais em nosso país, tá? Como a representação, algo mais influenciado pela experiência inglesa, e a independência, algo mais influenciado pela experiência americana, né? No caso da Revolução Francesa, a gente teve aí o ideal do Estado republicano, da Revolução Permanente, daquela vontade geral do povo, não é? Que todo ato do governo era uma manifestação da virtude, etc. Isso era o democratismo, né? Então, a gente recebeu esse legado. Aí entra em cena Frei Caneca, não é? Frei Caneca participa da primeira Revolução Pernambucana em 1817, né? Foi preso, deportado para a Bahia, ficou encarcerado lá até 1821. E ele teve, Frei Caneca, uma atividade política de fato intensa, que culminaria naquela famosa insurreição de 1824, que era a ideia de formar um grande Estado, chamado a Confederação do Equador. Não é? E aí ele foi preso, foi condenado à morte, fuzilado no ano seguinte, em 1825. E aí, um fato bem interessante é que no seminário de Olinda, né, cidade de Olinda, aqui, uma das cidades mais antigas do nosso país, Recife e Olinda, né? Jaboatão também. No seminário de Olinda, que foi organizado em 1800, os padres, eles receberam essa influência pombalina, do Marquês de Pombal. Era a crença do saber da natureza, na capacidade de influir no curso histórico, que tinha como missão salvar as almas. Me lembrei agora do ministro do STF, Barroso, né? Que ele arroga para si a missão de empurrar a história para um determinado lado, né? Eu só me lembrei agora de Barroso. Também. Então, era uma adesão, na verdade, ao democratismo. E aí, Frei Caneca, né, um liberalismo mais radical e até contrário até ao núcleo próprio do democratismo, né, que eminentemente era laico, era anticlerical, tal. Então, Frei Caneca, ele entende que esse clero deveria ter o apoio do povo, deveria ter o apoio das tropas, e assim eles exerceriam essa autoridade no país, de maneira a decidir qualquer sorte de movimento, não é? E aí vem o governo constitucional a que Frei Caneca adere. Não era uma convicção assim muito bem estabelecida, né? De fazer coexistir diversos pontos de vista. Pelo contrário, a ideia de Frei Caneca era simplesmente esmagar a monarquia. Essa era a ideia dele, né? Então ele dizia assim, olha, se o Rio de Janeiro quer a monarquia, é quase dizer assim, ó, se o Rio de Janeiro não quer a monarquia, problema deles. Pernambuco deve se organizar muito bem de forma autônoma, né? Então a gente percebe que Frei Caneca tinha esse liberalismo mais ligado ao democratismo francês, rousseauiano e tal. E aí entra justamente o outro, né? Hipólito da Costa, né? O outro liberal, Hipólito da Costa, que esse aí era mais brando, uma posição mais moderada, editor do Correio Brasiliense, por 15 anos, inclusive, né? E o propósito dele era familiarizar a elite com esse novo regime que deveria substituir a monarquia constitucional. E aí ele permanece.
ele foi para os Estados Unidos, né, estudar a experiência americana relacionada à agricultura, né, ele recebe lá uma base, tem também as suas dificuldades de comunicação, imagina naquela época, né, você ser editor de é, de um correio brasiliense, se dizia até que não era um jornal, era mais uma revista, tinha 200 páginas e tal, então as notícias chegavam com um certo atraso, com um certo delay, tá? Mas ele condenava os descaminhos da Revolução Francesa, ao passo que apoiava o constitucionalismo como resultado do nosso estado de civilização. Né? O próprio Hipólito ele vai afirmar o seguinte, né? Abre aspas, ele diz assim, tudo tende a mostrar que há na Europa um indomável espírito de liberdade individual, que não admite se reconciliar com o despotismo, por mais que se disfarce com as aparências de formas legais. Fecha aspas. Brilhante essa assertiva dele. Né? E aí, o Correio Brasiliense, a partir daí, ele faz um programa minucioso, né, compreendendo criação de universidade, aprimoramento do sistema escolar, ampla liberdade de imprensa, compreende também a organização jurídica independente, abolição da escravatura, e por aí vai. Então, ele entendia também que o governo popular ele é bom no seguinte sentido, para extrair da nação, pelo menos, bons eleitores ou bons candidatos. Tá? Ele não estava se referindo ao que os pais fundadores da América consideravam a democracia como o governo do populacho. Não, não era isso, não. Não era a ideia dele, sabe? A ideia dele não era entregar o governo a uma população ignorante, porque senão isso ia constituir-se numa verdadeira anarquia. Tá? E aí, para terminar, ele era um moderado de carteirinha, né? Heráclito Hipólito da Costa era um moderado de carteirinha, ele apoiou a Revolução do Porto, na esperança que isso implicasse um reinício do funcionamento das instituições, eliminando até de vez a necessidade de futuras revoluções. Então, é um bom legado aí que o Hipólito ele deixou para os brasileiros. É interessante, sim. A gente tem conversado isso até sobre a importância de nós redescobrirmos as nossas raízes brasileiras. Na montagem desse programa de 49 lives, em princípio, inclusive, minha ideia era convidar para essa live de hoje o Lucas Berlanza. Só que eu resolvi convidar o Lucas Berlanza para a live de 14 de junho sobre o capítulo em que o Kirk fala que os conservadores liberais, Macaulay, Rupert e Tocqueville, e te joguei o desafio de fazer essa live hoje. Até porque, foi o que eu falei, eu vejo em você, como teu ex-professor, eu te vejo como um líder nato. E um líder que está atuando no meio empresarial, no meio religioso, no meio político e no meio acadêmico, tanto quanto professor como pesquisador. E quando você fala dessa importância do Hipólito da Costa, que é a formação de lideranças, e aí volta a ter um tema que eu tive o prazer de discutir aqui nessa série de lives com a Ana Paula Henkel, a visão do John Adams das aristocracias naturais. E aí é o grande embate nosso. Por um lado, uma elite tecnocrática vira uma burocracia que sufoca a sociedade. E é o erro do projeto Pombalino. Que é o erro do Pombalino, que perpassa pelo positivismo, encontramos ele no tenentismo, no desenvolvimentismo da direita, inclusive alguns líderes do regime militar, e na visão
de muitos líderes trabalhistas, Jango, Brizola e até mesmo do lopetismo. Essa elite, mesmo uma elite sindical arrogante, que vai assumir os aparelhos do Estado, seja por uma visão do marxismo de Althusser, seja pelo marxismo cultural de Gramsci, a gente vê esse domínio, e são as elites arrogantes a quem Eliot combate. Só que, por outro lado, sem nenhuma base de formação, nós caímos nessa anomia que pode destruir a sociedade. Então, por isso, o equilíbrio de ordem e liberdade. E, nesse aspecto, é um trabalho que o professor Antônio Paim ressaltava muito, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, o maior discípulo do professor Antônio Paim, ressaltou bastante, e o Lucas Berlanza tem ressaltado muito também, que é o papel desse filósofo português, Silvestre Pinheiro Ferreira, o teórico da representação, o homem que tropicaliza as ideias de Benjamin Constant. Esse Benjamin Constant, que é citado muito pelo meu finado mentor, Biratã Borges de Macedo, foi estudado pelo Ricardo Vélez Rodrigues, e é um autor que o João Camilo de Oliveira Torres, no clássico livro A Democracia Coroada, já ressalta uma grande fonte do pensamento de monarquia constitucional de Dom Pedro I. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse liberalismo doutrinário do Silvestre Pinheiro Ferreira. O Silvestre Pinheiro Ferreira, alguém que exerceu grande influência na nossa nessa teoria da representatividade aqui no Brasil, na Carta Constitucional. Nascido em Lisboa, Silvestre Pinheiro Ferreira, destinado a uma vida eclesiástica logo cedo, né? E aí depois ele foi ministrar aulas em Portugal. É alguém que circula bastante ali na Europa, Portugal, depois vai para Paris, Holanda, Alemanha, desperta ciúmes, alvo de inveja, né? Como também aconteceu com o Barão de Mauá. E aí ele regressa, né, ao Brasil em 1810, onde era já cercado pela sua fama de erudito e liberal, né? É a fama que Alex Catarino tem aqui em Pernambuco, viu, pessoal? E aí, em 1812, os conservadores aqui já conhecem você, viu, Alex? O pessoal aqui já tem você em altíssima conta e muitos aqui estão te acompanhando. E aí, em 1812, ele chega... Mando, então, um abraço a todos do Direita Pernambuco que estão nos acompanhando e de outras instituições aí. Devo uma ida a Pernambuco, inclusive porque, para finalizar o meu livro sobre história do pensamento conservador no Brasil, eu preciso consultar alguns documentos no arquivo do Joaquim Nabuco e no arquivo do Gilberto Freire. Então, espero ainda esse ano estar aí em Pernambuco. Um abraço a todos aí de Pernambuco. Beleza. Muitos aí do Direito a Pernambuco te conhecem. E o pessoal aqui também da organização Império Brasil, do Círculo Monárquico de Jaboatão, Círculo Monárquico de Recife, todos aí têm o senhor em altíssima conta. Bem, e aí continuando aqui falando sobre o Silvestre Pinheiro Ferreira, não é? E aí ele, em 1812, ele chega a ser exilado na Ilha da Madeira e tal, e aí com as repercussões relacionadas à Revolução que aconteceu lá no Porto, o monarca decide entregar justamente a chefia do governo dele a Silvestre Pinheiro Ferreira. E aí, no regresso a Portugal, ele acaba se afastando do governo lá por volta de 1823, em vista dos propósitos que acabariam se configurando num viés mais absolutista. Então, ele,
aqui não, o caminho não é esse, eu vou me isolar, vou me afastar, não é? E aí a atuação dele foi importante nessa transição da monarquia absolutista para essa monarquia constitucional. Né? Então, a ideia dele, né, a militância dele, militância não, o trabalho dele era justamente lutar contra aqueles que desejavam a volta da situação antiga, né, cuidando de isolar justamente aquele radicalismo. E aí o Silvestre Pinheiro Ferreira, ele faz muitas coisas. Né? Entre elas, ele comenta e critica exaustivamente as constituições brasileira e portuguesa, né? Discutiu nos mínimos detalhes. Olha ele aí, Silvestre Pinheiro Ferreira. Exatamente. Então, ele discute, né, nos pormenores os problemas da doutrina liberal, né, ele publicou uma síntese de suas ideias no chamado Manual do Cidadão em um Governo Representativo. Tá? Então, é alguém que, de fato, se dedica, né, a examinar detidamente os percalços da organização do sistema representativo, tanto no Brasil quanto em Portugal, interessando justamente aqueles brasileiros que no futuro, né, assumiriam os destinos do nosso país, como Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa. Então, ele é influenciador do Visconde de Cairu. Então, ele entendia perfeitamente a doutrina liberal e ele fazia uma contraposição dessa doutrina liberal ao democratismo, como também ao conservadorismo católico que evoluiria para renegar o liberalismo, como a gente já falou aqui. Não é? A contribuição, de fato, a contribuição política do Silvestre Pinheiro Ferreira reside justamente no entendimento da doutrina da representação política, que é inspirada justamente em Benjamin Constant, que apesar de ser inspirada nele, é uma doutrina inteiramente original, né, por parte do Silvestre Pinheiro Ferreira. E ela acabou sendo abraçada pela liderança liberal do Império. E era uma representação de interesses. A representação para Silvestre Pinheiro Ferreira era uma representação de interesses. E aí, segundo Paim, Antônio Paim, a obra de Silvestre Pinheiro Ferreira forneceu a orientação básica a partir da qual notável grupo de políticos brasileiros conseguiu assegurar cerca de meio século de estabilidade política durante o segundo reinado. Silvestre, ele arrolou 12 tipos de atividades, ele pegou essas 12 atividades, reuniu todas elas em 3 estados, né, comércio, indústria e serviço público. Então, para que houvesse representantes, era condição sine qua non que eles possuíssem familiaridade com os interesses que eles iriam representar, como também eles deveriam ter um conhecimento vasto, amplo, muito extenso de outras partes da administração. Tá? Então, a ambição de Silvestre Pinheiro Ferreira era que os próprios responsáveis pelo executivo, eles fossem eleitos, e não apenas os membros do legislativo. Não é? E aí, segundo Antônio Paim, novamente, a legitimidade dessa representação de interesses, né, deveria ser contemplada pela negociação ao invés do confronto armado. Isso seria completada por uma esfera moral que precisaria, olha só, que precisaria estar acima da barganha. Esfera moral que necessitaria estar acima da barganha. Então, os legisladores brasileiros optaram pelo quê? Pelo poder moderador, exercido pelo monarca, assistido pelo Conselho do Estado, no sentido de diluir tal responsabilidade, garantindo o quê?
os direitos individuais dos cidadãos e de assegurar harmonia e independência entre os poderes. E aí eu penso assim, né, que falta faz um poder moderador nos dias de hoje? Né? Que falta faz? Alguém, né, de caráter suprapartidário, cuja esfera moral estivesse acima de qualquer barganha, como administrador financeiro, eu penso até no custo, né? Como a gente reduziria custo com isso. E aí é interessante também, só fazendo uma observação, essa questão do Conselho de Estado, e eu não poderia deixar de passar aqui o que João Camilo de Oliveira Torres falou sobre esse Conselho de Estado. E eu vou falar aqui na íntegra o que ele disse. Ele fala assim, ó, entre aspas, né, abre aspas, o Conselho de Estado não seria, como pensaram os alarmados liberais mineiros de 1842, a concentração da oligarquia conservadora, mas um tribunal político admirável, no qual tinham assento gregos e troianos, que diziam ao imperador o que ele devia ouvir, nem sempre, talvez, o que gostasse de ouvir. E com isto, tivemos a única, olha só, tivemos a única experiência que o mundo conheceu de participar a oposição conservada a sua condição oposicionista na direção da coisa pública. Fecha aspas. Brilhante. 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 E é um ponto, Ciro, foi muito bom você trazer isso. Eu estou com essa série às segundas-feiras, das 49 lives sobre conservadorismo, uma visão mais teórica. E até por conta de algumas perguntas que eu recebo pelo Instagram, nas lives aqui, em muitos locais, eu resolvi fazer uma série de 8 lives mais práticas sobre os grandes líderes conservadores. E discutir com Bruno Garchag os primeiros ministros conservadores na era georgiana, falando de William Pitt, George Canning, Robert Peel. Falei com a Ana Paula Henkel dos presidentes americanos conservadores no século XIX, o George Washington, o John Adams, John Quincy Adams. Falei com o professor Ricardo Vélez Rodrigues dos primeiros ministros conservadores franceses. Então, os grandes discípulos do Benjamin Constant, o François Guizot e o Victor de Broglie. E falei com o Rafael Nogueira e com o Tomás Juliano sobre os nossos ministros conservadores do Império. Trabalhando com o Rafael Nogueira, a primeira grande década conservadora, e com o Tomás Juliano, a segunda década. E tive, semana passada, já a live com o Bruno Garchag, vitorianos ingleses, Benjamin Disraeli, Marquês de Salisbury, Alto Balfour, cuja posição política lembra muito o que ocorreu no Império do Brasil, só que o Brasil foi antes desses vitorianos. A nossa experiência parlamentar antecede essa experiência inglesa, em alguns aspectos até. E vou falar sempre, essa quarta-feira agora, só os britânicos no século XX. Churchill, Anthony Eden e Margaret Thatcher. Só que, ao você falar desses autores, desses pensadores brasileiros, você traz primeiro essa questão, representação de interesses. É um erro que, muitas vezes, as pessoas vão achar que os políticos são justos e que não vai... vamos trabalhar um bem comum abstrato. Não existe. Política real são os interesses. E foi uma coisa que o Tomás Juliano falou. A sagacidade de Dom Pedro II de começar a delegar cada vez mais poder a esse Conselho de Estado. No começo, o imperador escolhia todos os ministros. Pedro II faz uma mudança
de que ele escolhe apenas o presidente do gabinete. E a responsabilidade de escolher os demais membros recai sobre esse presidente do gabinete, esse primeiro-ministro. E aqui eu lembro, a história não é feita de si, mas eu fico pensando, se em 1964, no lugar de termos tido a perpetuação de um regime militar, eu entendo que, historicamente, os militares tinham que intervir para impedir que a vagabundagem daqueles comunistas que apoiavam o João Goulart tomassem o poder. Ali foi necessário. Só que, no lugar de tirar os inimigos e sentar na cadeira, eles tivessem deixado outras eleições livres e que o próprio João Goulart pudesse disputar e ser derrotado nas urnas. Se João Goulart, em 65, tivesse sido derrotado nas urnas, hoje talvez não tivéssemos que estar a temer o PT voltar. Então, isso é um ponto. Provavelmente ganharia o corrupto do Juscelino Kubitschek, só que com um guiso no pescoço, ou Carlos Lacerda. Mas melhor que isso. Imagina se Dom Pedro Henrique, pai de Dom Luís e de Dom Bertrand, tivesse assumido a coroa com uma restauração e tivéssemos Carlos Lacerda como primeiro-ministro. O Brasil teria sido. E aí, de novo, um ponto fundamental nessas lives. Muito do que nós discutimos aqui hoje pode ser encontrado em livros como O Pare do Governo, do Bruno Garchagen, O Estabilismo Brasileiro, do Antônio Paim, O Meu Pós-Fácil, do livro do Kirk. No entanto, a função dessas lives não é meramente reproduzir o que grandes autores, como João Camilo de Oliveira Torres, que você citou, falou. É também trazer para a reflexão das pessoas que nos acompanham como essas ideias do passado podem nos fornecer luzes para o futuro. É a continuidade do campo. O conservador acredita em costumes, em consagração e em continuidade. E aí, como última pergunta da nossa live, Jair, eu queria que você falasse um pouco sobre a necessidade, nos nossos dias, dos conservadores não rejeitarem as fontes liberais do conservadorismo, porque sem essas fontes liberais, o conservadorismo pode se tornar uma doutrina autoritária, que não é bom para a sociedade, mas também a importância dos liberais não negligenciarem esses princípios conservadores para que os liberais não se tornem progressistas que defendem o livre mercado, não se tornem bissolentos pró-economia livre. Porque um ponto que eu vejo cada vez mais no discurso, que é comum nos meios liberais brasileiros hoje, libertários, é o slogan: eu não quero liberdade pela metade. Quando alguém vem falar isso comigo, eu digo, de fato, eu não quero liberdade pela metade. Eu quero talvez liberdade por um quarto, por um oitavo, porque a boa sociedade ela tem que ter um equilíbrio entre diversos princípios. Os liberais clássicos não defendiam só liberdade. Eles defendiam vida, liberdade e propriedade. Os conservadores defendem ordem, liberdade e justiça. E nós sabemos a importância de defender também outros valores transcendentes,
como verdade, bem e belo. Então, nesse conjunto, a liberdade é um pedaço. A boa sociedade deve defender verdade, bem, beleza, ordem, justiça, liberdade, propriedade e, acima de tudo, vida. São 8 grandes princípios. Então, quando me falam não quero liberdade pela metade, eu respondo sim, eu quero ela por um oitavo. Porque outros valores precisam nortear. Então, você, como um defensor de princípios basilares do liberalismo, de instituições liberais, mas como um cristão, um conservador, como você vê esses dois lados, a necessidade desse balanço entre liberalismo e conservadorismo? Eu estava até pensando, Alex, sobre uma questão até colocada pelo Francisco José de Oliveira Viana, tá? Que ele fala da importância da consciência clara que o nosso povo deveria ter a respeito de um objetivo nacional. Um objetivo nacional a realizar ou a defender, certo? Alguma tradição a manter. Isso é muito interessante. Até estava me lembrando de uma aula aqui recentemente. E eu quero saudar todos os meus alunos que estão assistindo ainda aí a live, né? Acabei de dar aula para eles, aula de filosofia. Estava falando para eles numa aula passada sobre a ética de Aristóteles, né? Ética nicômaco. Ou seja, ele falava, Aristóteles, de um princípio orientador. Não é? E aí a pergunta é, qual é hoje esse princípio orientador, né, para o nosso país, para a nossa nação? Tá? Eu me lembrei também, Alex, do partido Tory e o partido Whig, na época de Edmund Burke. Então, aqueles que são liberais, não é? Eles devem olhar mais para aquela facção do Partido Whig, cujo expoente foi Edmund Burke, que era uma facção liberal moderada, que defendia as instituições, né? A monarquia, etc. Sabe? E, do outro lado, os Tories, o partido Tory, deveria olhar justamente também para essa facção mais liberal, essa facção liberal moderada do partido Whig, não é? Ou seja, um liberal, por exemplo, que abre mão das suas convicções ou não usa uma base conservadora, é facilmente detectável em nossa sociedade, porque aí ele se torna de repente um MBL da vida, um João Amoedo da vida, sabe? Dá para perceber, e é muito nítido isso, a falta de integridade, não é? É você abraçar, né, na testa tem leva a pecha de liberal, mas os atos não condizem com isso. Michel Foucault vai falar lá em Vigiar e Punir, né, faz críticas à opressão, tudo mais, mas ele gostava de ser oprimido em clubes de sadomasoquismo em Paris. Ou seja, falta essa questão, pois é, também, Michel Foucault já é. Então falta esse caráter, essa integridade, e as pessoas percebem isso. Né? Elas percebem. Quando você exclui, risca essa base conservadora dos liberais, isso me remete a uma questão, Alex, que me permita abrir esse parênteses aqui, antes da gente terminar essa live. Certa vez eu estava lendo Peter Kraft. O senhor deve conhecê-lo. Não é? Peter Kraft. Só que um parênteses, eu fui aluno dele
E eu, durante anos seguidos, acho que uns 4 ou 5 anos seguidos, tive aulas com ele nos verões do Acton Institute. Inclusive, jantamos muitas vezes juntos, derrubamos algumas garrafas de vinho juntos. Peter Crift é talvez um dos mais brilhantes autores vivos nos Estados Unidos. Brilhante mesmo. E ele certa vez disse o seguinte, olha, nenhuma sociedade, evidentemente ele não estava se referindo aqui ao conservadorismo, mas ele disse assim, olha, nenhuma sociedade sobrevive quando se risca Deus do mapa. Aí ele diz assim, olha o que aconteceu no nazismo, né? Seria ali o terceiro Reich, não é? Terceiro Reich. E aí o que foi que aconteceu? 1933 a 1945, 12 anos, morreu. Excluíram Deus, o regime caiu. Olha o que aconteceu com o comunismo daquela época, não é? Surge lá, 1917, Revolução Bolchevique, 1989, queda do Muro de Berlim. 72 anos. Ruiu. Riscou Deus no mapa, e aí quando digo riscou Deus no mapa, evidentemente, eu estou me referindo também a base conservadora. O primeiro livro que todo conservador deveria ler é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E aí, eu estava vendo o seguinte, o conservador, essa base conservadora, eu estava falando até agora para os meus alunos, logo antes dessa live, eu disse assim, o conservadorismo, ele abarca os 3 tempos, o passado, o presente e o futuro, não é? Ele critica o imobilista, que idealiza o presente, critica o reacionário, que idealiza o passado, e o progressista, que idealiza o futuro, que acha que o futuro é perfeito. E quando a gente olha para o Deus Trino, a impressão digital desse Deus Trino se encontra nas coisas que foram criadas. E Adalto Lourenço, brilhantemente, um cientista que nós temos aqui no Brasil, ele disse assim, olha, perceba o seguinte, veja como é que são as formas básicas da matéria, sólido, líquido, gasoso. Veja como é que é a questão do espaço, altura, comprimento, largura. Veja como é que é a questão da música, melodia, harmonia e agora me falha a memória. Eram 3 elementos que compunham a música, né? Melodia, harmonia e ritmo. Melodia, harmonia e ritmo. Família, macho, fêmea e prole. Tempo, passado, presente e futuro. Esse Deus Trino coloca a sua impressão digital nas coisas que foram criadas. Quando você suprime um desses elementos do tempo, você está riscando Deus do mapa. A beleza da base conservadora é essa. É abarcar esses 3 elementos temporais. Abarcando esses 3 elementos temporais, isso aponta para Deus. Traz mais solidez, estabilidade política. Não à toa, quando essa base conservadora dentro de um regime liberal é aplicada, existe estabilidade. E o inverso é verdadeiro. Sim, perfeita a tua exposição. Nessa questão da Trindade, eu recentemente gravei um curso para a Fundação Liberdade Econômica, em que eu falo, a visão do Kirk, dos 3 princípios da sociedade: ordem, liberdade e justiça. O que são as ideologias? Entender que é possível resumir a sociedade a apenas um desses princípios. Se nós entendermos que apenas a ordem é importante, nós cairemos no autoritarismo de regimes totalitários como o nazismo e o fascismo. A começar que eles só entendem a ordem externa da sociedade, a ordem imanente. Eles não entendem a ordem interna da alma, a ordem moral, a ordem transcendente.
Se nós analisarmos só a justiça, nós caímos no socialismo. Só que não é a justiça na visão aristotélica das suas duas faces, a justiça comutativa e a distributiva. É apenas a distributiva. E nega a ordem e a liberdade. Se nós entendermos só a liberdade, como alguns libertários radicais querem, nós perdemos a ordem e a justiça. Só que esses também não querem a liberdade, tal como mostra Hayek, em suas diferentes dimensões. A liberdade individual, a liberdade interior de consciência e a liberdade exterior política. Eles querem só essa liberdade individual. Em alguns casos, uma louca da Ayn Rand, nem essa liberdade individual, a liberdade com vontade, que o Hayek critica, voluntarismo. Então, o conservador ele deve entender que esse equilíbrio, ordem, liberdade e justiça, e que cada um desses conceitos não é unidimensional. Eu acho que você falar dessa visão do conservador negando o mobilismo, está preso ao presente, negar o reacionarismo, está preso ao passado, negar o progressismo, está preso ao futuro, mas entender que o tempo é presente, presente fundado num passado, mas olhando para o futuro, nos dá esperança. E eu acho que o que nós precisamos, como conservadores, é esperança. Os tempos podem ser ruins, mas nós somos anões em ombros de gigantes. E deixemos a democracia dos mortos nos ajudar a vencer essa batalha. Vamos convocar o passado, vamos convocar os nossos ancestrais para lutar ao nosso lado. E, com isso, formar a nova geração. Cira, é um orgulho imenso, como teu ex-professor, ter tido você hoje nessa live, em que você foi brilhante, impecável. Ex não. É meu professor e continuará sendo meu professor. Eu beberei dessa fonte inesgotável até Deus permitir. É meu professor. Beberemos cerveja junto, trocando informações como iguais. Ô, Alex, eu estava me lembrando, nisso tudo que o senhor falou agora, dos perigos, não é? De um conservador ser uma base liberal conservadora e vice-versa, daquelas mentalidades nas últimas décadas do Império. E a gente deve olhar para essas mentalidades para que a gente não caia justamente nesse erro de repetir aqui. Porque quando se estabelece essa mentalidade conservadora sem essa base liberal, corre o até da gente fazer aqui uma teonomia. Achar até que tudo, até o Estado, está dentro da igreja. Não é? Então, é o que o nosso amigo Gary North defende. Né? Então, assim, é um perigo isso, né? De certa forma. E uma outra parte também é aquele liberal que não admite essa matriz conservadora, é de ser aquele cara cientificista, né? É o cientificista mesmo, é o positivista, e as implicações disso na sociedade são severíssimas, porque acaba, inclusive, numa pandemia como essa que a gente teve, e muitos positivistas estão ocupando altos cargos aqui ainda, é aquele pessoal que acha que o conhecimento científico praticamente é o único que existe, quando, na verdade, o conhecimento científico é apenas uma vírgula de todo o conhecimento espalhado na sociedade. Sim. E aí nós caímos no nosso liberal quase conservador, como fala o Roger Scruton, que é o Hayek, o uso do conhecimento na sociedade, a dispersão. E, de certo modo, a modéstia intelectual e a busca por esse conhecimento
e o reconhecimento da imperfectibilidade humana, esse ceticismo que os conservadores, fundados em Santo Agostinho, sobre quem eu fiz uma live sábado passado, com o meu amigo Manuel Wolff, dos Cabeceiras, mostra. O homem é marcado pelo pecado original, ele é imperfeito, o conhecimento é disperso. Então, nós não devemos sacrificar nem mesmo uma galinha de macumba por uma visão cientificista. É a humildade. Eu acho que somente com humildade que podemos avançar. Cia, um brinde a você, um brinde a todos que nos acompanharam aqui por mais de uma hora nessa live. Muito obrigado. Vai ficar salva no IGTV. Quarta-feira convido todos para a live com o Ricardo Somas, Church. E já anuncio que no sábado estarei fazendo com um querido amigo meu de mais de 25 anos, o professor Ricardo da Costa, uma live sobre Idade Média. Então, já que sábado é a data da queda do Império Romano, quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto pelo bárbaro Odoacro, eu vou lembrar essa data falando um pouco do que vem depois do fim do Império Romano, da Idade Média. Cir, te agradeço muito. Espero que essa seja mais uma de muitas lives que nós vamos fazer juntos. Essa foi a segunda live que nós fizemos. Te incentivo a ser mais ativo aqui no Instagram, conversar com teus colegas de pós também, o Otávio, convidar outras pessoas e fazer o teu grande apostolado aí na tua cidade, inicialmente, Jaboatão, mas também no teu estado. Pernambuco é um riquíssimo e que o Brasil deve muito ao que o teu estado fez para nós. Um brinde a você e a todos. Resto perpétuo. Uma boa noite. Fiquem Obrigado. com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, mestre. Deus abençoe o senhor e todos vocês. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Até.